Minhas amigas, meus amigos, mais uma vez, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à Casa do Caminho. Boa noite também aos nossos queridos amigos e amigas internautas que estão nos assistindo. E como de praxe, a gente vai, algumas pessoas já conhecem bastante, comentar um pouquinho das atividades da casa. Nós temos palestras às segundas, terças e quintas, 20 horas, palestras públicas em passe. Às quartas-feiras, às 14 horas, sábado, às 15 e domingo, às 10 horas da manhã, com a nossa evangelização infantil. Nas sextas-feiras, nós temos um trabalho muito especial, alguns já conhecem bastante, que é um grupo de apoio aos dependentes químicos e familiares. É um trabalho que não tem um cunho estritamente religioso, é mais um apoio às famílias e os nossos irmãos que passam por essa dificuldade. Isso às sextas-feiras, 19h30. Quem quiser participar é só comparecer aqui na casa. Trabalho social. A casa desenvolve várias atividades para as quais todos ficam convidados. Não precisa trazer nada no início. Nós temos aos sábados, às 18 horas, sai daqui uma equipe, normalmente o Daniel que comanda esse pessoal, que vai distribuir lanches, refrigerantes, na época de frio, chocolate também, aos nossos irmãos moradores de rua, entre as estações Carandiru e Tietê. Quem quiser participar, no início não precisa trazer nada, venha conhecer o trabalho, vem aqui, se junte ao grupo e vá participar e conhecer. Depois, se quiser, então, aí, é só conversar mais em detalhes com o Daniel. A casa distribui 62 cestas básicas, nós assinamos 62 famílias, e para isso a gente pede a cooperação de todos. Quem puder trazer 1 quilo de alimento que seja, de sal, de açúcar, óleos, alimentos não perecíveis, deixar na cestinha, e que quem quiser participar e conhecer esse trabalho será muito bem-vindo. Todo segundo sábado do mês, às 9h30, nós iniciamos. Quem quiser participar, pode falar com a Cida, comigo, com a Sandra. Venha conhecer. É um trabalho muito nobre. No fim, a gente não dá nada, pessoal. A gente recebe. O bingo. Nós vamos ter no mês de maio um evento muito especial. É a primeira vez que nós estamos unindo os esforços da Casa de Caminho Santana com a COTIC. A COTIC é um orfanato para crianças deficientes mentais, deficientes físicas, abandonadas e ou com risco social. São 3 unidades, no outro, Mandaqui, Santa Terezinha. Nós temos um folder que está ali na caixinha de entrada. Quem quiser conhecer mais detalhes, pode visitar as casas à vontade. E nós estamos unindo os esforços, COTIC e o nosso centro, para promover um bingo no dia 27 de maio. Vai ser um bingo beneficente, tanto para as nossas famílias que nós assistimos, quanto para as nossas crianças lá na COTIC. O ingresso vai custar R$25, vai dar direito a uma cartela e vai ser um lanche da tarde. Vai começar às 14, vai até às 18 horas. E aí nós vamos ter o serviço de mini pizza, de crepes, pão de queijo. É uma tarde bem gostosa, agradável. E quem quiser participar, além de se divertir, vai estar ajudando as nossas causas e principalmente concorrer também aos prêmios. Nós vamos ter até uma TV de 40 polegadas LCD para concorrer na série especial. Então, quem tiver sorte, quiser participar e ajudar, fica convidado. Os convites serão vendidos aqui na casa mesmo, e será no IP amarelo, lá na TV Pedro Fagundes. O Luiz está dando risada ali, que é o último bingo que teve, a mesa dele não cabia mais de brindes que ele arrematou. Data espírita? Então tá bom. Então, nesse instante então, pessoal, vamos nos preparar, vamos respirar fundo, tornar-nos bastante receptivos. Vamos esquecer um pouquinho os nossos problemas diários, deixar eles um pouquinho lá fora,
sentindo o nosso coração batendo, sentindo a nossa alma. Tornar-nos receptivos para esse ambiente maravilhoso que o Pai nos prepara através dos queridos irmãos espirituais que estão aqui todos conosco. Nós não os vemos, mas eles estão aqui conosco. Esse ambiente maravilhoso já está preparado com tanto carinho e amor. Vamos desfrutá-lo. Vamos entrar nesse ambiente de coração. Vamos nos preparar, principalmente para ouvir a palestra, tornar-nos receptivos de mente e de alma, para que possamos levar todos esses conhecimentos que o Pai, com tanto carinho, nos dá nesse instante. Pedimos permissão, meu Pai, para darmos início a mais essa atividade. Chamamos então aqui nosso irmão Gessé, que vai falar sobre Páscoa e Renovação, do livro Os Prazeres da Alma. Boa noite a todos. Nós vamos trocar algumas impressões, que na verdade é o que nós fazemos aqui, trocar algumas impressões, algumas informações acerca do aprendizado conjunto que nós temos aqui na Terra. Nós trabalharemos no item Páscoa e Renovação, do livro Os Prazeres da Alma, pelo Espírito Hamed. Nós já sabemos algumas coisas. Todos nós que estamos aqui temos alguns aprendizados já. E um dos mais importantes que nós já temos é que nós caminhamos todos para a imortalidade. Nós somos espíritos imortais. Nós caminhamos sempre para a renovação. É o objetivo da nossa vida aqui. Não há outros objetivos. Os outros objetivos são secundários. Os objetivos prioritários para nós, enquanto espíritos, é o nosso caminhar. A finalidade da vida é o próprio caminho. Então, se nós caminhamos para a imortalidade, o objetivo nosso aqui é sempre de aprendizado. E aí nós entendemos por que nós temos tantas dificuldades, às vezes, tantas atribulações, tantas lutas. É o próprio aprendizado, é inerente à própria vida. Nós já aprendemos isso. Quando nós falamos de renovação, nós precisamos compreender o sentido de renovação. E aí, a semana passada, nós tivemos a semana da Páscoa, né, que culminou com o domingo da Páscoa, e a gente vê uma série de comemorações, muita comércio, a venda de chocolate, né? Mas o que significa de fato a Páscoa? Qual é o significado disso? O significado primordial, a essência, a ideia da Páscoa, é a ideia de renovação, é a ideia de passagem. Essa ideia, ela está presente, ou esteve presente, e continua ainda presente, em vários povos. E elas vão se modificando de acordo com várias culturas, de acordo com o tempo histórico, ela vai se modificando. Mas a essência é sempre a mesma. Então, se nós falarmos da Páscoa no sentido judaico, lá no judaísmo, nós estaremos falando de uma tradição que é a tradição da saída do povo judeu do Egito. Eles, por motivos históricos, né, eles estavam prisioneiros no Egito e muito antes do nascimento de Jesus, eles conseguiram, por uma série de peripécias e de vontade de saída daquele povo do cativeiro, da escravidão. Eu não vou contar os detalhes da história aqui do povo judeu no Egito, mas o fato é que eles conseguiram, guiados pela liderança de Moisés, eles conseguem sair, acreditando na palavra que vem do alto, eles conseguem sair da escravidão do Egito. E aí a comemoração dessa saída da escravidão, essa passagem, e aí é o Pessá dos judeus, né? Essa passagem, da escravidão para a liberdade, é a passagem comemorada, que é uma das festas mais importantes para o povo judeu. Esta tradição chega ao cristianismo. Chega ao cristianismo através de Jesus. Ora, Jesus era judeu. Então, como é que chega até nós a tradição da Páscoa? Ela chega
através da tradição judaica. Então a tradição judaica vem até nós através de Jesus. Jesus, quando ele se coloca como Salvador, como aquele que vai trazer para nós uma nova mensagem, ele também nos traz uma mensagem de renovação. É a mensagem da passagem, uma outra passagem, já não aquela da liberdade, da escravidão para a liberdade, mas a passagem de uma era mais dura do Espírito para uma era de perdão. Esse é o significado do Evangelho. O significado do Evangelho é o significado de esperança. Então, quando Jesus nos traz a mensagem do Evangelho, que significa boa nova, ele está trazendo a nós uma passagem. A passagem de nós mesmos, espíritos imortais, vivendo várias vidas, a passagem de nós mesmos, duros, obstinados, com dificuldade de compreender as coisas espirituais. Mas aí vem Jesus e nos mostra como compreender o significado da vida. E ele diz, olha, é necessário compreender o significado do amor e do perdão. Então nós, que outrora éramos espíritos endurecidos, com dificuldades de compreender o significado da própria vida, por que vivemos? Nós temos a chance em Jesus de conhecer um outro momento na história humana, que é o momento do significado do amor e do perdão. Já não aquelas leis antigas de Talião, a lei do olho por olho, dente por dente. A lei que vem Jesus trazer é a lei do amor. Se alguém te bate na tua face direita, oferece a esquerda. É claro que tudo isso é simbólico. Tudo isso é simbólico. Mas a vinda de Jesus, e aí o entendimento, né? Quando eu era criança, eu não conseguia entender quando falava da situação de Jesus como Salvador. Eu não entendia isso. Eu via as pessoas repetindo isso em todos os lugares, seja nos cultos católicos ou em cultos protestantes. E eu queria entender esse significado. Jesus Salvador, mas me salvar do quê? Eu não conseguia compreender e atinar isso. Mas hoje, nós já conseguimos compreender esse símbolo máximo de esperança que é Jesus. Qual é a grande verdade trazida por Jesus? Espíritos estão no caminho para atingir determinados objetivos. A vida é o caminho. E essa vida vai ser de embate. Muitas vezes nós procuramos lugares que nos tirem dos embates da vida. A gente procura em vários lugares, né? Eu vou em tal lugar porque tal lugar é melhor para mim. Lá eu vou resolver os problemas da minha vida. Eu vou em tal lugar porque aquele local já me disseram que é um lugar que tem uma coisa forte, que vai mudar a minha vida. Ora, quem muda a sua vida é você. Quem muda a minha vida sou eu. Eu posso renovar a minha vida de dentro para fora. Não há um local específico onde eu vou renovar a minha vida. Nós podemos passar procurando, podemos viajar para o Oriente ou para qualquer lugar procurando respostas. Mas as respostas mais importantes estão dentro de nós. Então, a renovação importante trazida pelo Evangelho de Jesus é a esperança. A esperança de quê? De que, embora os embates da vida, nós não estamos sós. Não há solidão. Nós fugiremos dos embates da vida? Não há como fugir dos embates da vida. Os embates da vida são inerentes à própria vida. Ora, mas eu sofro muito. Nós sofremos muitas vezes por conta da inaceitação dos nossos próprios caminhos. Muitas vezes há situações em que a gente luta para transformá-la. Nós conseguimos transformar a situação? Muitas vezes não, mas nós conseguimos nos transformar na medida em que nós percebemos que aqueles embates, aquelas lutas, são necessárias para determinados aprendizados que nós necessitamos. Aí, quando nós compreendemos que a vontade de Deus é maior do que a nossa, e às vezes quando nós falamos isso, quando os espíritos colocam dessa maneira, aí alguém diz, mas isso é passividade. Não é passividade. É aceitar determinados embates como inerentes à própria vida. Não é se conformar a eles e aceitar que nós somos coitadinhos e que a dor é absolutamente insuperável e que devemos aceitar a dor. Não é isso. É compreender que a dor é inerente ao próprio caminho
e que o nosso caminho nos levará sempre na direção da luz. Nós não somos derrotados, mesmo diante da morte. E aí, a Páscoa, ela tem este sentido. Jesus, ele é a mensagem de esperança. Ele traz nele próprio as lições e ele mesmo, com a sua própria vida, exemplificou o que significava isso. E ao final, ele vence a morte. Qual que é o significado, o simbolismo da ressurreição? A Páscoa para os cristãos, seja católicos, seja protestantes, de uma maneira geral, a Páscoa significa o quê? A vitória da morte sobre a vida. A passagem do medo que nós tínhamos da morte, a passagem para a vida. E aí, ao terceiro dia, o simbolismo todo que é criado em torno disso, ao terceiro dia Jesus ressuscita. Nós espíritas, cristãos, na essência do Evangelho, nós compreendemos essa passagem, essa renovação, de uma outra maneira. Jesus, ele não ressurgiu no corpo físico, porque esse corpo físico, ele é matéria, ele volta ao pó. A carne é absolutamente corruptível. Ela não é nada, ela se desfaz, ela se dissolve. A carne, ela volta ao pó. Mas nós não precisamos nos ater a essa carne. Nós somos muito mais que isso. Nós somos espíritos imortais. A carne, ela permanece. Na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma, diz a ciência. E é perfeito isso. São átomos, moléculas, e vão voltar ao pó. Mas nós somos espíritos imortais. O que Jesus demonstrou nas aparições que ele fez depois da chamada ressurreição era a mostra do perispírito. Nós temos o espírito, que é a nossa essência. Nós temos o perispírito, que nos liga a este corpo corruptível. Este liame, esta ligação entre o corpo físico que nós tocamos, essa ligação semimaterial entre o espírito e esse corpo físico, é o perispírito. É através do perispírito que, por exemplo, durante o sono, nós podemos semi-desligar-se do corpo. Nós estamos ligados ao corpo, mas a gente consegue ir para outras paragens. Depois nós voltamos. Estamos encarnados, então precisamos voltar. Mas, uma vez desligados do corpo físico, os limites, para nós, eles se estendem. Nós não morremos. O significado, então, da Páscoa é o significado da ressurreição. Para nós, compreendendo isso de uma outra maneira, quando Jesus aparece, ele não ressurge no corpo que já foi para o pó. Ele se mostra através do Espírito. Então, o significado maior da Páscoa é a renovação. E essa ideia de renovação, ela está em vários povos, em várias culturas diferentes. Falava agora há pouco do judaísmo, né? O sentido de Páscoa deles, que chegou até nós, foi transformado. Em Jesus ele ganha uma outra conotação, que é a conotação de renovação e de esperança, a conotação de passagem de espíritos endurecidos para espíritos que começam a tentar compreender o que significa o amor e o perdão. E nós estamos nesse caminho. Basta olharmos para o nosso mundo que nós sabemos que nós não compreendemos isso perfeitamente ainda. Nós estamos num processo de conhecimento. Esse processo de conhecimento deve durar ainda algum tempo. Nós não sabemos necessariamente quanto, mas ele deve durar ainda algum tempo. Nós próprios não sabemos quantas encarnações nós precisaremos ainda para compreender a essência do que significa o amor e o perdão. É o maior dos aprendizados. E nós estamos em pleno processo de aprendizado. Os embates, então, da vida, eles são necessários. A gente resiste o inconformismo, a revolta, a desesperança, a solidão, a depressão. Eles não vão transformar a nossa vida. Quando nós temos problemas, nós precisamos manter a serenidade, o otimismo e enfrentar os problemas. Não dá para removê-los. Essa ideia falsa de que nós encontraremos lugares que tirarão os nossos problemas como num passe de mágica. Não há mágica. A transformação está em nós.
nós precisamos querer nos transformar. Essa é a renovação de que fala o Evangelho. Essa renovação ela é gradativa. Ela não é uma transformação, amanhã eu sou uma pessoa transformada, mas nós precisamos querer nos transformar. Nós precisamos querer enfrentar os nossos problemas. Cada um sabe ou deve encarar os seus próprios problemas, os seus próprios fantasmas. Todos nós sabemos que nós temos fantasmas que nos assolam. Fantasmas que nós conhecemos muito melhor do que os outros. Muitas vezes a gente tenta escondê-los. A gente joga ele para debaixo do tapete. A gente coloca a máscara da polidez social e aí esconde determinadas coisas. Mas o Espírito, aquilo que é gravado em nós, não pode ser escondido. Por isso que quando a gente está no plano espiritual, é como se nós estivéssemos nus. Porque aquilo que nós somos de fato é perceptível. Eles sentem como nós somos, eles veem o que nós somos. Aquilo que está em nós e que faz parte da nossa essência, não tem como esconder. Aquilo pelo qual nós passamos fica gravado na nossa memória integral. O conhecimento todo, nenhum embate ele é algo que fica esquecido. Os conhecimentos todos que nós temos, para o bem ou para o mal, eles ficam gravados em nós e é possível acessá-los. Então não se perde, nada se perde. Quando a gente fala de superação, e muitas vezes a gente fala de solidão, a gente esquece, nos momentos em que nós estamos mais envolvidos com os problemas da terra, com os problemas da nossa vida, nós nos esquecemos que nós não estamos sós. Aqueles aparentes acasos, coincidências, na verdade não existem. Muitas vezes, há situações em que nós somos colocados diante de determinados aprendizados, determinadas pessoas, determinadas palavras, determinados significados que são necessários para nós. E aí, a gente muitas vezes acha que aquilo é acaso. Muitas vezes a gente está com problemas muito, muito difíceis e a gente pensa que não tem mais saída. Mas, de repente, aparece uma saída. Você se coloca em serenidade, você tenta, pelo menos, fala, bom, não tem mais jeito, né? O que não tem remédio, o remediado está. E aí a gente se volta muitas vezes para Deus e diz, olha, que seja feita a vontade de Deus, porque eu já tentei todos os caminhos que eu conhecia, que me eram possíveis, e eu não consigo resolver esse problema. Eu estou angustiado, eu estou muito mal, eu não consigo. E aí a gente se conforma, não no conformismo negativo, mas no sentido de aceitar a vontade de Deus. E muitas vezes, coincidentemente, entre aspas, aparece uma saída, aparece uma pessoa, acontece algo que muda aquilo drasticamente. Às vezes a gente não presta atenção nessas coisas, porque nós estamos tão mergulhados na nossa negatividade, muitas vezes na nossa raiva, muitas vezes nós estamos tão mergulhados nestas questões materiais e ilusórias que nos preocupam tanto, que nós não prestamos atenção nos detalhes. Uma palavra, um olhar, uma situação, uma porta que se abre, e a gente coloca aquilo como mais uma coincidência. Não há coincidência. Não há acaso. A espiritualidade coloca diante de nós determinadas portas. Muitas vezes, os amigos espirituais, nossos anjos protetores, nos carregam em determinadas situações. Nós precisamos deles, nos colocamos em contato com eles mentalmente, em oração, em silêncio muitas vezes, e aí aparece a oportunidade. Aparece uma palavra amiga no momento de desespero, aparece uma ajuda material numa situação desesperadora, aparece uma melhora absolutamente importante num caso de doença. Abrem-se portas. Abrem-se portas. Nós precisamos, muitas vezes, aceitar a vontade de Deus. Claro, lutar para transformar as coisas. Lutar para nos transformar primeiro do que transformar as coisas. Mas muitas vezes aceitar a vontade de Deus e saber que nós não estamos sós. Esses acasos, até a psicologia, fora das questões religiosas, entre aspas, já se ocupou delas. Jung, por exemplo, chamava isso de sincronicidades. Trabalhou
trabalhou na época do Freud, né? Jung muito importante nessa formulação da psicologia moderna, e ele tem algumas explicações para o que ele chama de sincronicidades. Ele fala que todos nós, de alguma maneira, estamos ligados com o todo, e que muitas vezes nós não compreendemos como é que essa sincronia se dá. Nós não compreendemos. E a gente chama isso de acaso, né? A gente chama essas sincronias de acaso. Eu não sei, eu acho que é o que acontece com cada um de nós. Eu presto muita atenção nas histórias dos outros. Não para ficar bisbilhotando a história dos outros, mas para aprender com a história dos outros. Por isso que as biografias me interessam muito. Eu presto muita atenção na vida de outras pessoas. E às vezes a gente aprende com os erros das outras pessoas, com os acertos e com essas sincronicidades na vida de outras pessoas. Por acaso, estudando já para essa palestra, eu assisti um filme que me chamou a atenção para um detalhe. Porque a gente olha os filmes, né, a gente vê algumas coisas que te interessam, se encaixam para você, né? E aí eu estava vendo um filme que talvez muitos de vocês conheçam, que é o filme Mãos Talentosas, acerca da vida de um médico, um cirurgião, neuropediatra norte-americano, que está vivo ainda, é um dos maiores neurocirurgiões pediatras do mundo. E aí a vida dele, o filme Mãos Talentosas, muito lindo esse filme, ele conta a vida desse neuropediatra. E aí tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui. A vida dele nunca foi fácil. Negro, né, como se fala nos Estados Unidos, afrodescendente, numa situação de extrema pobreza. A ideia que se tem para a vida de um menino desse é o quê? Esse menino vai para a vida das drogas, vai para a vida do crime, do roubo, mas ele teve uma sincronicidade na vida dele. A sincronicidade da vida dele era a mãe dele. A mãe dele era uma mulher absolutamente simples, analfabeta até grande parte da vida. Ela não conseguia compreender muito bem um texto, mas ela sabia determinadas coisas. Ela sabia que a vida é pautada por disciplina e que quando a gente quer atingir determinados objetivos, a gente tem que ter disciplina. Não aquela disciplina tirânica, autoritária, mas a disciplina que você se coloca para si mesmo para atingir determinados objetivos. Essa disciplina é absolutamente importante em tudo que se faz na vida. Em tudo, em qualquer coisa, né? Cada um tem o seu grau de disciplina. Há disciplinas absolutamente austeras que nós não conseguiríamos atingir. Mas cada um de nós, para atingir determinados objetivos, em algum grau, precisa de disciplina. E essa mãe, embora analfabeta ou semi-alfabetizada, ela criou os filhos dela baseado nesses princípios. Os princípios do Evangelho, segundo ela conhecia, e os princípios da disciplina. O menino, rapidamente, né, porque nós não temos muito tempo, o menino, quanto tempo eu tenho? Desculpa, 10 minutos, mais ou menos? Então, o menino, ele cresceu numa vida atribulada, vinculada a dificuldades financeiras, escola pública, negro, afrodescendente, família pobre. Bom, ele tinha todos os ingredientes em sociedades em década de 60, já com dificuldades muito grandes de criminalidade, marginalidade nos Estados Unidos, e ele cresceu em ambientes onde ele teve influências muito perniciosas. Mas a influência da mãe dele era uma influência positiva na vida dele. E a mãe era firme, era austera, limpava a casa de outras pessoas para poder sustentar os filhos. Trabalhava 10, 12, 13 horas por dia, mas ela acreditava que ela faria dos seus filhos homens de bem na concepção dela. E ela fez isso austeramente. Separada do marido, divorciada na década de 60, isso para uma mulher norte-americana era muito complicado. Ou seja, ela tinha todos os ingredientes para esses meninos darem errado. Mas ela foi a sincronicidade na vida desses meninos. Mas ele próprio teve que se renovar. Por que ele teve que se renovar? Porque no mundo a gente tem várias influências. Embora a influência da mãe, ele tinha outras influências que eram perniciosas para a vida dele. Ele encontrou várias pessoas. E aí, aquilo que ele construiu dentro dele, através da mãe, claro, através do que ele já tinha trazido de outras vidas, aquilo que ele construiu servia de couraça
Mas é claro, ele não estava totalmente imune aos problemas do mundo. Nenhum de nós está. Então, embora a bagagem espiritual que nós tenhamos de outras vivências, estar mergulhado aqui significa estar enfrentando problemas aos quais muitas vezes nós vamos sucumbir. Muitas vezes nós não vamos conseguir enfrentar. E a gente vai cair. Ele também, claro, homem como nós, ser humano como nós, mergulhado aqui, ele estava imbuído e aí estava mergulhado nesses problemas todos. Mas, e aí a influência perniciosa? Amigos, criminalidade. Ah, você é trouxa. Você, imagina, que é isso? Como assim você gosta de música clássica? O que é isso, música clássica? Onde já se viu isso? Vocês imaginam, né? A dificuldade que esse menino, estudioso, não, mas não conseguia aprender. Era um dos piores da turma quando estava no ensino fundamental. A mãe dizia, tentando vencer aquela ideia de autopiedade que muitas vezes nos coloca, né? Você não é capaz. Aí você, de tanto você repetir para você mesmo que você não é capaz, você acaba acreditando que você não é capaz. Mas a mãe dizia para ele, não, filho, você é capaz. Mas mãe, eu não consigo entender aquilo. Eu não consigo entender as aulas. Filho, você é capaz. Filho, você... Até que ela teve uma atitude radical. Ela deixava os meninos verem TV, eram 2 meninos homens. Deixava eles verem TV apenas quando eles tiverem feito as tarefas de casa. E ela obrigava os meninos a lerem 2 livros por semana. Pegar livro na biblioteca. Os meninos ficaram irados com a mãe. Como assim, mãe, pegar livro na biblioteca? Ninguém lê livro. Os meninos veem TV. Como assim? E aí ela, mãe, firme, vocês precisam aprender o conhecimento dos livros. A TV deixa vocês meio idiotas. Vocês precisam compreender. E olha que a mãe, como que ela sabia todas essas coisas? Ela era semi-alfabetizada, né? E aí, bom, enfim, os meninos acataram. Mas a dificuldade lá fora, principalmente com os amigos no meio estudantil, era muito, muito complicada. E o menino começou a construir dentro dele uma raiva muito grande. Ele tinha raiva da disciplina da mãe. Ele sabia que estava certo, mas ele tinha raiva dos amigos ridicularizarem ele, ridicularizarem as músicas que ele ouvia, ridicularizarem a roupa que ele usava. A mãe fazia de tudo para comprar as melhores roupas, mas essa roupa não é da moda. Os meninos riam dele, então ele essa raiva toda, levou esse menino. E aí o acaso, né? Tinha lido já isso aqui, estava prestando atenção no filme, e aí o acaso, a sincronicidade. Num determinado momento, com muita raiva dentro dele, ele tinha comprado um canivete para eventualmente se defender, e aí ele ataca um dos colegas dele da escola com um canivete. Ele ataca o menino, ele já era moço, já estava no ensino médio já. Tinha melhorado na escola, porque a mãe descobriu que, na verdade, o problema dele era que não tinha óculos, ele não enxergava direito, por isso que ele ia mal nas provas. E aí a mãe percebeu isso, e aí comprou óculos e ele começou a melhorar na escola. Mas aí a raiva que ele tinha dentro dele, que ele acumulou ao longo desses anos todos, exposto ao ridículo, sofrendo bullying, né? Hoje fala-se tanto em bullying. Naquela época não existia esse termo, mas a chacota era a mesma, isso sempre existiu. Quem estudou aí sabe que, né, todos que estudaram aqui, todos nós estudamos, sabem que toda escola tem isso, não adianta. Tem, né, de um jeito ou de outro, tem algum tipo de... E ele sofreu tudo isso, essa raiva acumulada, ele atacou o amigo dele com um canivete que ele tinha comprado. Mas, aí o plano espiritual atuou. Olha só, ele atacou o amigo, mas o amigo estava com um cinto que tinha uma parte de metal aqui. E quando ele ataca, e enfia a lâmina na barriga do amigo, a lâmina quebrou no metal. A lâmina quebrou no metal e caiu no chão. E o amigo achou que tinha levado a facada, então ele põe a mão assim, com medo, né, psicologicamente. Mas na verdade ele não levou a facada, quebrou a faca, ela caiu no chão. E aí ele olha aqui, ele achou que ele tinha esfaqueado o amigo. Quando ele sente aquele impacto, ele vê, ele corre. E aí ele vai para casa e ele faz uma coisa que mudou a vida dele. Ele não sabia o que dizer direito, fazer, ele vai até uma Bíblia aqui na casa dele, e aí ele fala, meu Deus, tira essa raiva de dentro de mim. Tira essa raiva de dentro de mim. Ele não sabia o que fazer mais. Aí ele se entregou ao alto. Ele diz, olha, por favor, tira essa raiva de dentro de mim, eu não quero ser assim. E aí mostra a vida dele. Bom, esse menino, ele se torna um dos maiores neurocirurgiões pediatras do mundo.
conhecido aí por inovar cirurgias de, eu não sei o termo técnico exato, mas é quando os bebês nascem fundidos um ao outro, dois bebês, dois espíritos fundidos, eu não sei o termo técnico para isso. Oi? E ele é o primeiro cirurgião do mundo a fazer cirurgias em que os bebês separados sobrevivem. Porque antes, na maior parte das cirurgias, os bebês morriam. Então eles eram separados, mas não suportavam cirurgia e morriam. Ele consegue criar uma técnica em que os bebês se separam e eles permanecem vivos. Bom, ele está vivo até hoje, é um dos maiores. Ele criou porque não existiam instrumentos adequados. Então ele transforma. Verdade. Dr. Ben Carson, né? Um negro norte-americano. Então, aí eu fiquei pensando nessa sincronicidade. Ele queria renovar-se. Ele era um espírito, provavelmente, com certeza, com enorme bagagem de outros tempos. Mas ele precisava enfrentar a vida dele. Ele precisava enfrentar e resolver alguns problemas. E aí, naquele momento da facada, o plano espiritual agiu. Porque se ele tivesse dado essa facada no menino, a vida dele seria completamente diferente. Provavelmente, não dá para dizer que ele não conseguiria atingir os objetivos, mas seria muito mais difícil. Ele ia parar provavelmente num reformatório juvenil, ele ia ter contato com pessoas, espíritos muito mais difíceis, muito mais complicados, e a vida dele poderia mergulhar num terreninho que aí para sair ia ser mais complicado. Mas a sincronicidade, ao acaso. Ah, foi um acaso. Foi um acaso. Por acaso, a faca se quebrou no cinto. Será? Será mesmo que é um acaso? A vida dele deu uma guinada neste momento. E aí ele percebe o quê? Que ele precisava se transformar. Naquele dia mesmo, na manhã, ele tinha tido uma briga muito feia com a mãe e tinha ameaçado a mãe com um martelo. Então, na verdade, é um espírito iluminado, mas ele está mergulhado na carne, como nós todos estamos. Então, sujeitos aos problemas da carne, às dificuldades todas, a raiva, a solidão, a arrogância, o destempero, todos nós estamos. Mas nós precisamos nos renovar. O sentido, então, do Evangelho de Jesus é a busca da nossa própria renovação. Nós sabemos algo, não estamos condenados. Ninguém está condenado. Nós não precisamos ter medo. O Evangelho de Jesus é um evangelho de esperança, não é um evangelho de medo. Portanto, nós todos estamos fadados, mesmo querendo ou não, a sermos luz. Só que este caminho na direção da luz, ele importa a nós. Esta renovação é a nossa decisão de se autotransformar. Ela pode ser demorada ou não. Isso depende de nós. Então, o sentido da Páscoa é o sentido de renovação. Eu só vou terminar aqui. Tem uma parte aqui, rapidinho, gente, 2 minutinhos. Tem um texto do Emmanuel, no livro Vinhas de Luz, e ele diz assim: nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de insulamento, de isolar-se, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições, de mentiras. Muitos espíritos se nutrem dessas coisas, são viciados nesse tipo de energia. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. E é isso que nós estamos fazendo aqui, aprendendo a semear o amor. Muito obrigado, gente. Minhas amigas, meus amigos, vamos então agora participar, tirar nossas dúvidas, fazer um comentário, ou se quiserem comentar um caso pessoal relacionado ao tema. E não tenho vergonha, porque eu vou confessar uma coisa para vocês aqui hoje, compartilhar um momento especial. É a minha primeira
a tarefa como dirigente da casa hoje. Então vocês não podem estar mais nervosos do que eu aqui na frente. Então podem fazer as perguntas. E ele não morde o microfone. Então quem quiser fazer uma pergunta, um comentário, participar, contar uma vivência prática, alguma coisa que queira comentar com o Gessé, por favor. Não sejam tímidos. É verdade. Alguém quer comentar alguma coisa? Ninguém vai comentar nada. É um tema bastante interessante, pessoal, renovação, né? Se querem comentar alguma coisa sobre a Páscoa também. O acaso, né? Essa coisa da... Tudo bem. Dentro da história que você comentou, você quer dizer que tudo tem o seu momento e a sua hora? Tem seu momento, sua hora. É verdade. Claro Em que síntese é isso. é isso, claro. Não é a ideia de predestinação, aquela coisa, mas de fato há algumas coisas que, no geral, nós precisamos aceitar e compreender. Quer dizer, o fato de nós vivenciarmos a nossa vida aqui no plano físico já nos remete a determinadas lutas. Eu tenho as minhas, você tem as suas, as nossas lutas e muitas coisas elas são conjuntas, mas o fato é que cada um de nós tem que enfrentar suas próprias lutas. E aquela luta tem que ser vencida. Assim, mas é obrigatório vencer agora? Não é obrigatório você vencer agora, mas você vai enfrentar nós vamos precisar nos renovar, não tem jeito. Até para poder caminhar mais na direção da luz. É inerente à própria ideia de crescimento espiritual para esses embates da vida. A gente normalmente acha que as lutas da vida, elas podem ser removidas. É uma crença muito comum, né? Principalmente na procura religiosa. Eu vou em tal lugar, porque ali, nossa, Deus vai passar a mão na minha vida, vai tirar todas as lutas da minha vida. Não existe isso. É claro que nós seremos sempre consolados, a gente sempre mantém a esperança, nós seremos fortalecidos para enfrentar os nossos caminhos, mas tem que enfrentar. Aí o fator paciência é fundamental, como sempre. Paciência, temperança, né? Que é difícil, né? A gente manter sempre o otimismo diante das dificuldades. Não sei, pode ser que eu estou aqui dividindo com vocês a minha experiência, sei lá. Mas assim, há momentos em que você diz assim, eu já tentei tudo que eu achava que eu sabia, eu não consigo mais. O que eu faço? Eu entrego na mão de Deus. Eu digo, olha, meu Deus, eu preciso de ti agora. Eu acho assim que este momento é um momento de serenidade, mesmo diante da morte. Muitas vezes a gente enfrenta aquilo e ninguém gosta de enfrentar isso. Mas todos nós sabemos que temos que enfrentar. Ou a nossa própria, ou de pessoas ao nosso redor. E a serenidade nessas situações é absolutamente importante. Nós sabemos que temos que enfrentar. A gente meio que foge um pouco disso, mesmo nós espíritas. Mas nós sabemos que temos que enfrentar. E aí a serenidade nessas situações, ela é absolutamente necessária. Porque não existe morte. O corpo físico vai, mas o espírito imortal permanece. Nós temos tantas provas disso. Os espíritos vêm e nos dão tantas lições importantes. Os espíritos que já partiram do plano espiritual. E aí vem dizendo, olha, por favor, continue trabalhando. Não é? Tem uma historinha que eu não sei, algumas gravam, né? E a gente, da mãe que perdeu o filho, perdeu entre aspas, né? O filho parte do plano espiritual e a mãe não se conforma. A mãe, né? Então ela fica indo lá no túmulo do filho, ela chora, e ela, o filho ainda é moço, e ela vai no quarto do filho, manteve o quarto intacto, com todas as coisas lá, e não mexia, virou uma espécie de santuário, não podia mexer nas coisas, ficou tudo lá, até meio mórbido, né? E aí, num determinado momento, ela vai num centro espírita, e aí veio a mensagem, e o filho teve autorização para se comunicar com a mãe, e ele manda a mensagem dizendo, mãe, eu amo muito você, eu sinto a tua vibração, eu sinto as suas orações, eu estou vivo, eu sei o que está acontecendo no seu coração,
mãe, por favor, desfaz aquelas coisas todas e ora por mim, entrega tudo aquilo para quem precisa daquilo, porque eu preciso trabalhar e você também. Então, e a mãe, né, soluçando, chorando, mas ela reconhece na mensagem do filho algo que, de fato, ela é o meu filho. E aí ela se transforma completamente. E se transforma numa grande trabalhadora do bem, que é o que o filho também estava fazendo do lado de lá. Ele diz para a mãe, mãe, por favor, eu preciso trabalhar. E você também. Eu estou vivo, vamos trabalhar. Né? Então, assim, são coisas, né, que a gente tem que enfrentar. Né? Tem jeito. A gente fala da renovação e a gente fica esperando o Natal, o Ano Novo, né, para se renovar, né? E a cada dia que amanhece é um presente que Deus oferece para a gente poder começar de novo, né? Essa é a oportunidade, esse é o dia que a gente está fazendo melhor, né? Aproveitar o tempo que nós temos aqui, né? A gente não sabe, né? Então, o dia é hoje. Verdade, né? Com serenidade nós devemos encarar isso. Nós vivemos no corpo físico, mas nós não sabemos, não sei, né? Amanhã Deus pode te chamar a pedir de contas da tua vida. E aí o que nós fizemos na nossa vida? Nós vamos ter que dar conta, né? Isso é não me pergunte qual livro, mas um livro que eu li, e eu acho que isso é uma forma da gente notar e se fortalecer. Num determinado momento do planeta, foram convocados, vamos dizer, 300 espíritos que queriam vir na Terra para melhorarmos, né? Desses 300 espíritos que vieram, apenas 50 conseguiram. Então, é para ver espíritos preparados que vieram. Com missões específicas. Com missões específicas. Então, isso é para nós vermos, nós temos que tentar, não podemos desistir. Verdade, né? Verdade. Não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. As lutas da vida são difíceis. E são difíceis para todos. A gente normalmente olha mas o fulano parece que não tem problema, né? Nós não sabemos. A gente não sabe a luta íntima das pessoas. A gente olha os aspectos materiais, às vezes, né? A gente vê, nossa, mas você vê, o fulano está bem. É um casão, um carrão, não sei o quê. Mas não é isso. Você tem outras formas de você... Às vezes, todos nós conhecemos pessoas que materialmente estão bem, mas enfrentam problemas muito sérios em vários sentidos. Né? Então, as dores de cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Não tem um poema, eu acho que é uma música, um verso de uma música. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Todos nós temos dores. E às vezes, muitas dores são silenciosas. Né? A gente sempre acha que a dor do outro é sempre menor que a nossa. Né? Não, a minha é a maior do mundo. Não é, todos nós temos dores. E a gente tem que enfrentar a nossa própria dor, são os nossos próprios caminhos, nos renovar. Né? Tem uma oração que a gente gosta muito, a oração da serenidade, que fala, concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que nós podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. Muito bem, verdade. Boa noite, parabéns. Então, eu acho que o ser humano, ele fica tão preso à materialidade, que quando você deseja alguma coisa, você não quer, você não espera, você não entrega a Deus aquilo que você deseja, você quer para ontem. Então, eu acho que a grande ansiedade, o grande desespero da humanidade é esse, é não entregar a Deus aquilo que ele deseja, ter paciência e calma para esperar. Verdade, é sempre o egoísmo. O egoísmo. Eu quero. O que você quer, o que nós queremos, é bom para nós. Exatamente. Em algum momento também vi isso, pega os pedaços das coisas que servem para nós, às vezes você não lembra nem de onde veio, né? Mas fala assim, cuidado com o que você pede, que você pode conseguir. Não é? Cuidado com o que você pede, porque você pode conseguir. Então, nem sempre o que nós queremos é o que é necessário para nós. E é uma coisa que a gente demora para aprender, não é? Muito
obrigado, pessoal. Depois, quem quiser particularmente conversar com o Gessé, estará aqui à disposição, pode vir fazer as perguntas com ele também. Tá? Muito obrigado, viu, gente? Obrigado pela paciência. Minhas amigas, meus amigos, nesse instante, depois de tantos recebemos, e tanto aprendemos, vamos retribuir um pouquinho que seja ao Pai, aos seus emissários que estão aqui conosco. E vamos retribuir na forma de vibrações. Todos nós sabemos a força que há nas boas vibrações, nas boas energias. E vamos assim juntar as nossas nesse instante, vibrando para os nossos queridos irmãos que necessitam de ajuda, aqueles que estão sofrendo nos presídios, aqueles que estão sofrendo nos orfanatos, aqueles irmãos presos aos leitos de dor nos hospitais, aos irmãos que estão largados às ruas, sem agasalho, sem um teto, sem um alimento. Enfim, meu Pai, onde houver uma dor, uma lágrima, um sofrimento, que a vossa misericórdia seja sempre presente. Todos nós temos um familiar, um amigo, um conhecido, que está precisando de ajuda, seja ela física, mental, espiritual, que seja. Vamos vibrar por ele. Vamos mandar os melhores pensamentos positivos, de força e de fé. E para encerrar, peço permissão ao André Luiz para usar as suas palavras tão lindas que sempre me acompanham. Longo é o nosso caminho, grande é o nosso débito, porém inesgotável é a nossa fé. Querido Pai, ensina-nos a descobrir os imensos tesouros que colocaste nas profundezas de nossas almas. Pai querido, auxilia-nos a acender em nossos corações a chama eterna da sublime procura. E com as suas graças e suas bênçãos, meu Pai, essa chama esteja sempre presente em nossos corações, agora e sempre, que assim seja. Nesse instante vamos dar início a outra etapa, que são os passes, pedindo silêncio, não por uma questão de ordem, mas sim para que estejamos nesse ambiente, nesse clima de paz e harmonia, para adentrarmos na sala de passes, estarmos receptivos para tudo de bom que iremos continuar recebendo. Muito obrigado.